Amém? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 1, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou ao nosso coração nessa semana. Semana retrasada e semana passada nós ministramos 3 palavras, 2 no domingo, 2 nos domingos e uma na terça, que elas se conectam. Por favor, desafio você a entrar no nosso canal do YouTube. Se você não pôde estar aqui semana passada, entra no nosso canal do YouTube, vai lá e ouça essa série. Não, nós não chamamos de série, mas foi uma série de mensagens, porque Deus está não só abençoando, mas empoderando a igreja do Senhor Jesus. Amém? Você está aí, amém? Então, quanto mais você falar alto, mais vai ser poderoso que Deus vai fazer aqui. Eu quero profetizar isso, porque aí você já vai às alturas hoje, amém? Opa, isso aí, glória a Deus. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. A nossa alegria não está nas circunstâncias. Por isso que a gente vê o único povo feliz em qualquer circunstância é de verdade o povo de Deus, amém? A nossa alegria é a alegria da salvação, essa é a que domina o nosso coração. E é nela que nós nos regozijamos nessa manhã, para a glória de Jesus. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Vamos à meditação nas Escrituras. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João Batista, ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos a orar. Sabe, queridos, se tinha uma coisa que Jesus envolvia os seus discípulos, era na oração. Ele leva os seus discípulos para o seu lugar de oração. Algumas vezes os discípulos oravam com ele, outras vezes os discípulos ficavam observando, e outras vezes os discípulos dormiam enquanto Jesus orava. Você sabia? Não é? Teve uma vez que Jesus foi orar, que os discípulos estavam dormindo. Jesus voltou, pegou-os dormindo. Depois Jesus dá uma bronca neles, aí eles acordam, levantam, e aí Jesus volta a orar e fala: vigiem comigo, fiquem aqui orando, não é? E aí depois Jesus volta e eles estão dormindo de novo. Gente, já pensou isso? Mas sabe, o convite de Jesus para os seus discípulos é que possamos juntos aprender com Ele a orar. Sabe, na escola primária do Evangelho, a oração, ela se faz como uma matéria fundamental. É a matéria da alfabetização espiritual, sabe? Mas olha que incrível, Jesus está ali e os seus discípulos estão inspirados pela oração, e eles estão dizendo: Senhor, nós também queremos aprender a orar. E agora Jesus, ele traz a oração do Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso. Não é uma reza, é uma oração, é algo do nosso coração, é um modelo de oração, não é algo só para a gente decorar, mas é algo para a gente se inspirar e aprender a orar a partir desse modelo. E Jesus agora está dizendo para eles: olha, vocês podem orar assim. Jesus está falando: olha, Pai, santificado seja o teu nome. Pode passar, irmão. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão. Dá-nos cada dia o nosso pão diário, cotidiano. Diga assim: Senhor Deus, me dá todo dia uma porção do pão. Perdoa-nos os pecados, como nós também perdoamos os que pecam contra nós, aqueles que nos devem. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, não é? E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixem cair em tentação. Sabe, a escola primária do Evangelho aponta para uma necessidade da minha vida. Talvez nessa manhã, talvez a partir de hoje, talvez você e eu precisamos voltar à nossa vida de oração. Eu não sei como está a sua vida de oração, mas quando Jesus está dizendo: vocês precisam orar assim,
Muitos interpretam o pão de cada dia como o alimento da nossa mesa, mas a princípio dá a entender também que Jesus não estava falando só sobre o alimento físico, mas ele estava falando sobre a vida com Deus, porque assim como nós alimentamos praticamente todo dia, ou aliás, a maioria de nós alimentam várias vezes por dia, não é? Quem come só 2 vezes por dia, levanta a mão aí, vamos ver se tem alguém aqui que come pouco. Você sabia que o brasileiro é um dos povos da terra que mais come? A gente não engorda de ruim, gente, mas assim, a gente é um dos que mais come. O brasileiro, em média, come 4 vezes por dia, em média. Ou seja, tem gente que come 6 vezes por dia, 6 refeições diárias, aleluia. Quem come 3 refeições diárias aí, levanta a mão. Ó, já tem uns 5. Agora, quem come 4, isso, o resto é porque come mais, né? Tá vendo tanto? Nem vou pedir para levantar. Tem gente que come 5, 6 vezes. Eu como 4 vezes por dia, não consigo não. Se eu não estou fazendo jejum naquele dia, café da manhã é almoço, é um cafezinho à tarde, e depois à noite um hambúrguer, quer dizer, uma coxinha ou uma janta, né? Mas tem que ter alguma coisa, substância, né? E dizem que o ideal é você comer como um mendigo, não é? De noite, como um príncipe no almoço e como um rei de manhã. Mas a gente faz ao contrário, a gente come como um mendigo de manhã, como um príncipe no almoço e quer comer como um rei à noite. É ou não é? Mas está errado, viu gente? É o contrário. Coma como um rei de manhã, como um príncipe no almoço, mas à noite você tem que comer como um mendigo, entende? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas isso daí é só para aqueles disciplinados, né? Que é quase o meu caso, pela fé. Mas preste atenção, Jesus está ensinando o arroz com feijão, do evangelho, ele está dizendo, vocês precisam aprender a orar. Isso é algo que está no coração de Deus. Eu não sei como está a sua vida de oração, mas Jesus, olha só, o contexto dessa parte do evangelho e essa parábola que eu vou entrar agora, Jesus agora entra numa parábola, é sobre oração. Mas Jesus está falando não mais só sobre uma oração primária. Jesus agora ele entra num outro nível. Olha só que ele continua, está no mesmo contexto. Ele fala assim: então lhes disse, suponha que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu veio de fora, está vindo de fora, está chegando de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados comigo, eles já estão dormindo, vamos dizer assim, não posso me levantar e dar-lhe o que me pede. Aliás, são meia-noite. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, algumas versões dizem por causa da insistência enfadonha, da insistência assim, chata, ele se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual é o pai que entre vocês, se um filho pedir um peixe, aliás, uma coxinha, em lugar disso lhe dará uma cobra? É porque tem várias versões, viu gente? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir, amém? Querido, tudo aqui é sobre oração, mas existem 2 níveis aqui. Nós estamos diante de uma história que Jesus começa falando sobre o Pai Nosso, o modelo de oração da escola primária do Evangelho, mas agora ele passa para um outro nível, porque dá a entender que ele já tinha ensinado o Pai Nosso para os discípulos aqui, sabe, dá a entender que essa oração ele está repetindo. Na verdade, talvez o pedido dos discípulos não era mais qual o modelo de oração, mas era ensina-nos a ter a disciplina da oração. Talvez quando os discípulos estão dizendo ensina-nos a orar, agora eles não estavam mais falando só sobre um tipo assim, Senhor, como que a gente ora? Não, ele está dizendo assim, ensina-nos a ter uma vida de oração, ensina-nos a ter uma vida de oração. Sabe o que significa aqui quando você olha, ele fala assim, meia-noite aconteceu uma virada.
Meia-noite acontece algo inusitado. Jesus muda a história, está falando, olha que coisa, parece um pouco estranho. Ele está falando da oração do Pai Nosso, agora ele muda para uma parábola, meia-noite, olha, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Jesus está construindo algo do reino de Deus no coração dos discípulos. Jesus nessa história está aqui fazendo uma virada intencional, aliás, Jesus era muito intencional em tudo que fazia. Jesus ele está agora levando o nível dos discípulos, e ele está dizendo para eles assim, olha, prestem atenção, à meia-noite, nós estamos à meia-noite, e à meia-noite, alguém está batendo a porta da casa do amigo, e está dizendo, por favor, dê pão para mim, eu preciso de pão, porque não é só para mim, eu preciso de pão, porque tem amigos de fora, que estão vindo para casa, e eu não tenho pão para lhes dar. Veja como Jesus está apontando o tema para outra coisa, e ele fala, olha, mesmo que seja meia-noite, mesmo que seja no momento da virada, no momento onde as transições estão acontecendo, esse amigo não vai lhes negar, na sua insistência ele vai acabar abrindo, porque ele diz, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Sabe, queridos, meia-noite, biblicamente, aponta para um momento decisivo. A Bíblia fala da meia-noite no Apocalipse. A Bíblia fala à meia-noite, aquelas 10 virgens, elas foram acordadas à meia-noite, o noivo se aproxima. Aquelas virgens, apesar de puras, apesar de santas, elas estavam dormindo quando o noivo estava chegando. Meia-noite fala sobre o horário do encontro da humanidade com Deus. Meia-noite é o momento da virada, não só do dia, mas é o momento da hora que o Senhor Jesus virá. Meia-noite é a hora de acordar. Meia-noite aponta para uma nova postura, uma posição, para encontrar aquilo que precisa ser encontrado, e eu acredito, queridos, de todo o meu coração, que nós estamos muito próximos da meia-noite. Jesus está à porta, Jesus está por vir, nós estamos certamente nos últimos dias. Pode ser que seja daqui 5 anos, daqui 50 anos, mas certamente não será daqui muitos séculos. Nós precisamos enxergar isso, sabe, eu creio isso de verdade, Jesus está voltando. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o relógio do juízo final. Na Universidade de Chicago, uma das universidades mais importantes do mundo, e uma das universidades que fizeram laboratórios de invenção e desenvolvimento de bombas químicas nucleares. A Universidade de Chicago, ela tem o centro dos seus cientistas, homens racionais, assim, vamos dizer, mas são os homens das mentes mais brilhantes do mundo, cientistas que têm pós-doutorado, cientistas e sociologistas, eles estudam o movimento da sociedade, e lá em Chicago tem um relógio do juízo final, isso você pode dar um Google depois e olhar, lá em Chicago tem um relógio do juízo final, na Universidade de Chicago. Esse relógio, todo ano, ou cada 2 anos, ele é controlado por esses cientistas, o grupo de cientistas talvez mais bem conceituados do mundo. Esses homens que estudam os movimentos da terra, desde os movimentos do homem, como os movimentos do clima, como outros movimentos, à medida que eles vão analisando a situação do mundo, eles vão movendo os ponteiros daquele relógio. E aquele relógio, ele começou a funcionar em 1960, mas desde 1947, quando eles estavam inventando as bombas químicas, bombas nucleares, um dos cientistas já criou esse relógio e deixou ele lá dentro. Mas depois de 1960, eles colocaram esse relógio lá fora. Esse relógio, todo mundo que vai na parte das experiências de laboratório consegue ver, é um relógio que todos veem.
E esse relógio, 1962, eles movimentaram um ponteiro. Na Guerra Fria, eles movimentaram o ponteiro. À medida que a sociedade vai mudando, à medida que eles vão fazendo uma análise fria, calculista, do ponto de vista científico, eles vão olhando o que está acontecendo na Terra. Esses cientistas, eu não estou falando que são profetas, que são homens que recebem uma coisa de Deus, mas homens que têm percepção da Terra, eles vão movimentando esse relógio. Apesar da maioria daqueles cientistas serem cristãos, eles não fazem aquilo do ponto de vista espiritual assim, mas eles fazem aquilo do ponto de vista de percepção, como cientistas. Vocês precisam entender isso. E como cientistas, à medida então que eles vão analisando a situação do mundo, eles vão movendo os ponteiros daquele relógio. Esses cibernéticos, esses caras que têm informações que nós não temos, essas mentes brilhantes. Dia 5 de janeiro de 2022, pela primeira vez na história, 5 de janeiro de 2022, pela primeira vez na história, eles colocaram o ponteiro do relógio e o relógio às 11h59. Pela primeira vez na história. Esse relógio, ele já até retrocedeu quando caiu o muro de Berlim, quando acabou a Guerra Fria. Esse relógio, eles retrocederam ele. Mas em 2020 eles avançaram. Em 2021 eles avançaram. E esse ano, após uma semana de reuniões, os cientistas pegam um relógio e, para surpresa de todos, eles colocam o relógio do juízo final às 11h59. E eu creio que essa é uma realidade espiritual. Nós estamos às 11h59. E qual deve ser a nossa posição? Como cristão, o que nós precisamos fazer? Sabe, querido, se realmente você acredita que Jesus vai voltar, porque a palavra de Deus diz, nós precisamos saber que, por mais que esse relógio seja fictício lá de Chicago, nós precisamos saber que no céu, nas mãos de Deus, existe um relógio e ele não está parado. Esse relógio está se movendo. E a Bíblia aponta meia-noite como esse horário. Sabe, onde as virgens são acordadas. Ei, levanta, acorde, levanta do sono, o noivo está vindo. E aqui Jesus está trazendo a mesma ideia. Ele está falando, olha, realmente, vocês como cristãos podem pedir o que vocês quiserem, que eu vou lhes dar. Sabe, então a primeira coisa, é claro, ensina-nos a orar. A primeira coisa é isso, ensina-nos a orar. Mas Jesus, ele está falando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele é o pão, eu quero mostrar isso para você. Jesus é o pão, é o nosso alimento diário. O pão, na palavra de Deus, aponta para a presença de Deus, aponta para a nossa relação com a palavra de Deus. É o alimento, é a presença do Espírito Santo, é a palavra de Deus entrando em nosso espírito e tomando a nossa alma, nosso espírito, de forma a nos dar sucesso, a nos fazer empoderados pelo Espírito. Sabe, Jesus está aqui naquela escola primária ainda de oração, falando sobre o Pai Nosso, mas agora parece que Jesus pula para uma universidade, parece que Jesus agora ele pula para um nível superior, sabe, ele está na primeira parte dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e antes que eu fale o principal que eu quero dizer, eu acredito que nós estamos no tempo, e já vivemos esse tempo também, onde Deus está nos dando tudo o que precisamos, tudo o que precisamos. A igreja do Senhor Jesus em toda a terra nunca foi tão próspera, nunca foi tão abençoada. Aliás, a terra está sendo abençoada. Se você perguntar a história dos seus avós, como que era viver sem energia, como que era quando o telefone custava 20 salários mínimos, quem lembra aí quando o telefone custava 20 salários mínimos? Ontem eu estava conversando, o irmão falou assim, na nossa rua inteira, tinha só o senhor Eurico, que era o dono do telefone. Ele lembra até o nome, porque é a única casa da rua que tinha um telefone. Né? É assim ou não era antigamente? Quem lembra disso aí? Você já falou sua idade. Mas eu lembro disso. Quando eu era pequeno eu lembro disso. Meu pai tinha um telefone alugado. Pagava-se aluguel do telefone. Rico era quem tinha telefone, não era quem tinha casa alugada não. Tinha gente que tinha 40 telefones alugados. Você ganhava, era quase meio salário mínimo aluguel de um telefone. Isso é uma ideia hoje para essa geração nova que não tem nem noção do que nós estamos falando. Mas isso foi antes das privatizações. Mas sabe, se você perguntar a história dos seus avós, foram histórias muito mais difíceis do que a sua e a minha história.
Por quê? Porque Deus tem abençoado o homem. Deus tem prazer em abençoar o homem. Sabe, tudo que você precisa para viver, tudo que você precisa, Deus está pronto para te dar. Eu acredito nisso. Ele mesmo disse, ele é um pai bom, aliás, ele é um pai muito bom. Como que um pai, humanamente falando, o filho pede um peixe, vai dar para ele uma pedra. O filho pede um ovo, vai dar uma cobra. Não, vocês que são homens, humanos, entre aspas, maus, vocês dão coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará aos que pedirem. Amém ou não? Então, queridos, depois você pode ir lá no YouTube, tem uma mensagem minha falando assim, aprendendo a pedir a Deus, aprendendo a pedir para Deus, não é? Você pode ouvir essa mensagem, mas nós podemos pedir. Olha o que diz aí em Filipenses capítulo 4, versículo 5, olha, diz assim, ó, perto está o Senhor, olha só, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelo clamor, com ações de graça, vocês podem apresentar os seus pedidos a Deus. Pedir a Deus não é pecado, pedir a Deus é uma bênção. Você pode pedir que Deus está pronto para te dar, amém? E a igreja é pidona, a igreja aprendeu a pedir, o cristão começou a entender o pai que ele tem. Houve na história do evangelho nos últimos 20 anos, nos últimos 20, 30 anos, processos poderosos de cura, de investimento do Espírito Santo na igreja, de investimento profético na igreja. A igreja aprendeu a entender mais sobre o Pai que ela tem. Ela foi curada de mecanismos que limitam o poder e a vontade de Deus para nos abençoar. A igreja entendeu que ela é filha, um cristão entendeu que ele é filho, o cristão entendeu que ele pode pedir, que o Pai vai dar, e isso é uma bênção de Deus. No versículo 19 de Filipenses 4, diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém ou não? Você tem necessidade, sim ou não? Então diga assim, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Essa é a oração primária. Esse é um nível que nós temos que ter, já temos, sabe, ele é um pai bom, ele vai dar pão ao filho que pedir, ele vai dar ao filho que pedir aquilo que necessita. Romanos 8:32, é incrível esse texto, fala assim, presta atenção, vocês têm que parar de achar que Deus é pequeno, que Deus é miserável, que Deus é triste, que Deus que Deus não tem nada nas suas mãos. Não, Deus está pronto para abençoar. Olha o que diz aí, aquele que não poupou o seu próprio filho, Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas, amém? Está entendendo? Em Cristo você tem tudo. É só uma questão de tomar posse, é só uma questão de entender no coração e na mente. Às vezes o que precisa acontecer na vida de um cristão é mudar a mente, é virar uma chave na mente. Quando ele entende a identidade de filho, quando ele entende o tamanho do seu pai, ele começa a caminhar de glória em glória, ele começa a saber que dentro dele há esperança para esses dias, que dentro dele há uma prontidão para ser abençoado, há tudo pronto para receber. Então nós temos que tomar posse. Eu poderia citar mais 10 versículos para você, mas a palavra de Deus é repleta desses versículos que apontam para a grandeza do nosso Pai. Eu quero que você saiba que Jesus, Ele salva, Deus, Ele salva as pessoas, mas esse mesmo amor que salva, é o amor que transforma a minha vida e a sua vida. Mas Jesus muda para um outro nível. Por que eu quis falar sobre isso antes? Porque esse é o primeiro nível. A nossa oração primária é a oração dos cristãos que pedem para si. Não é errado. É aqueles que pedem, Deus me abençoa, Deus as minhas necessidades, Deus eu quero isso, Deus eu preciso disso, Deus capacita-me a isso. Não é errado. Mas Jesus agora está subindo o nível. Ele está no versículo 5, a Bíblia diz, então lhes disse. Jesus está no Pai Nosso, agora ele vira, ele faz uma curva fechada. Agora Jesus está dizendo, filhos, são quase meia-noite. E agora vocês precisam sair do nível só do Pai Nosso, só da necessidade, só no me abençoe, só do pão diário. Vocês precisam de ir para um outro nível.
Sabe, a posição de um cristão à meia-noite é importante para Deus. Ele está dizendo: agora vocês precisam aprender a bater na porta, vocês precisam aprender a pedir com mais insistência, a buscar. Essa porta vai ser aberta. Jesus, ele está mudando a conversa de nível. Ele está falando: olha, depois que você se alimenta de mim, depois que você tem suas necessidades atendidas, depois que você recebe tudo isso, você vai precisar bater na minha porta, mas não mais por você, mas pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Meia-noite é o momento onde nós temos que atentar para os nossos amigos de fora. Porque para Deus, cada ser humano é importante. E nós não temos inimigos. As pessoas de outras religiões não são nossas inimigas, amém? Os gays não são inimigos de jeito nenhum. Essas pessoas não são inimigas nossas. A gente precisa entender isso. Olha o que ele diz, ele falou: ei, agora é meia-noite. É meia-noite, vocês estão buscando aprender a orar, mas cara, agora nós precisamos elevar o nível da fé. São quase meia-noite, vocês vão ter que se posicionar. Jesus estava falando para eles no contexto deles, tipo assim: olha, daqui a pouco eu estou indo embora, vocês vão ficar aqui, a igreja primitiva vai avançar, vocês precisam entender que eu vou voltar. Mas ele está dizendo: agora é necessário aumentar a intensidade de vocês, a busca de vocês, a velocidade de vocês precisam colocar mais força, vocês precisam conseguir fazer a porta ser aberta, mesmo que ela esteja fechada, porque diz assim: olha, ele chegou lá meia-noite, e ele bateu a porta e disse: amigo, abra, me dê pães, porque os meus amigos de fora estão vindo e eu não tenho pão para dá-los. Jesus também estava exortando os discípulos, dizendo: olha, se você não tem se alimentar de mim, você não tem alimento para dar para outros. Se você não está recebendo de mim, como você vai alimentar outros? Jesus está aqui juntando várias peças numa mesma história, para levar os discípulos num outro nível. E certamente é o momento profético que nós vivemos em toda a terra com a igreja do Senhor. É o momento da igreja se posicionar. E eu não digo igreja, assim, esse nome igreja, eu prefiro dizer cada cristão. Porque a gente ainda faz uma confusão. Igreja é o quê? É aquele lugar que eu vou? Não, igreja sou eu, é você. Sabe, é necessário aumentarmos a intensidade, queridos, porque a porta está quase fechando. Nos últimos dias nós temos que estar mais atentos do que nos primeiros. Por isso as 10 virgens, elas foram acordadas, elas estavam dormindo à meia-noite. A Bíblia diz que à meia-noite, lá em Mateus 25, diz que à meia-noite, chegaram e acordaram: eis o noivo que está chegando, levantem. E 5 virgens prudentes, elas tinham óleo, elas tinham alimentado do pão, elas tinham comido do pão, elas tinham buscado alimento, elas tinham estado com ele, mas 5 das virgens estavam com as suas candeias no final, sem reserva. Não tinham para elas e nem muito menos para as outras. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que nós estamos nesses dias de pedir, buscar, bater a porta insistentemente. Mas por quê? Porque tem amigos nossos que estão vindo de fora e precisam receber desse pão nos últimos dias. Não é só para mim, é para os outros que virão ao nosso encontro. Os sinais estão aí, queridos, nós não precisamos de mais sinais. O que acontece agora é que a igreja, eu e você como cristãos, estamos mudando de nível. O Senhor Deus, Ele disse para cada um de nós, não só nessa manhã, mas nesses dias, Ele está dizendo: meu povo, meus filhos, meus amigos, vocês precisam olhar para o relógio, são 11h59, e existem muitos amigos lá fora, que também precisam desse pão. Ele está querendo os alertar. Ele estava dizendo para aqueles discípulos: ei, vocês não podem ficar só na contemplação, vocês não podem ficar só na escola primária, vocês têm um outro nível para se posicionar. A posição de vocês tem que ser mais intensa, vocês precisam pedir com insistência, vocês precisam incomodar os céus, vocês precisam bater. Essa porta vai ser aberta, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida dos seus amigos.
Porque quando um cristão recebe o pão do céu, ele não tem só para si mesmo, mas ele tem também para outras pessoas. Então agora, Deus está mudando a minha e a sua realidade, para que a gente possa mudar a realidade de outras pessoas. Deus mudou a sua história, o amor que te transformou, quer transformar outras vidas. Jesus é o amor que transforma, mas Ele não quer ficar só com você, Ele não é um pão só para mim, só para você. Ele diz: amigo, empreste-me. Aí o servo diz: amigo aí está com letra maiúscula, porque ele está falando para Deus: abre a porta, tem um amigo meu de fora, ele está vindo e eu não tenho pães para eles. Você vê que agora Deus está dizendo para eles: cara, vocês precisam aprender a clamar pelos outros. Você vê que ele não está clamando, ele não está pedindo por ele está pedindo pelos outros. Ele não está pedindo por ele, talvez ele já tinha comido o pão do dia, agora ele está dizendo: eu tenho amigos de fora que não conhecem esse pão. Veja o que diz em João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6, versículo 48, Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Os seus antepassados comeram um pão normal, um pão natural, e eles acabaram morrendo. Mas Jesus agora diz: aquele que está aqui o pão que desceu do céu, para que quem comer não morra, mas tenha vida eterna. Ele está falando sobre a vida dele. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei a minha vida pelo mundo. Quantos estão entendendo a minha ideia? Sabe, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém. Mas agora, à meia-noite, nós temos que pedir pão para nós, mas nós temos que pedir principalmente pão para os outros. Nós precisamos de uma nova geração que entenda que o pão do céu não é só para a igreja. O que Deus fez na minha vida e na sua vida não é só para nós, é para os nossos amigos de fora, é para aqueles que estão chegando. A gente precisa pedir a Deus essa compaixão, a gente precisa pedir a Deus para derramar na nossa vida uma necessidade. Talvez oramos 20 minutos por dia só por nós, só pela nossa família, só pela nossa igreja, mas talvez Deus nos chama a orar 20 minutos por dia por outras pessoas, clamar. Ele diz: vocês precisam pedir, vocês precisam buscar e vocês precisam bater, porque a porta vai ser aberta e os pães serão derramados para você e para os seus amigos. A resposta de Deus é positiva. Você não vê na história Jesus dando respostas negativas à salvação de ninguém. A resposta de Deus é positiva para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nunca negará a vida eterna para todo aquele que nele crê. Ele não nega. Ele não nega. Então, a partir de hoje, a minha mesa e a sua mesa não pode ter pães apenas para nós. É isso que ele está dizendo. A sua célula não pode ser só para você. Os cultos aqui não podem ser só para a igreja. Nós precisamos ser uma igreja sem paredes, uma igreja para todos. Cada um de nós tem no mínimo 3 amigos, como esse servo, ele tinha 3 amigos, tem 3 amigos vindo de fora, e eu preciso pelo menos de 3 pães, está aí o número, ele fala 3 pães, sabe, querido, o que você tem, o que você recebeu, amigos estão vindo de outros lugares, estão vindo de fora, para receber através das suas mãos. Ah, pastor, mas eu não tenho poder para isso não. Tem poder sim, porque é lógico que a grande obra, o grande trabalho é do Espírito Santo, o grande trabalho é Jesus que faz, mas você faz o pequeno trabalho, porque naquela multidão de pessoas, Jesus pega os 5 pães, ele pega os 5 pães, ele agradece a Deus, e ele não multiplica, pelo contrário, preste atenção, num primeiro momento ele não multiplica, ele pega os 5 pães, e a Bíblia diz que ele deu aos discípulos, e ele disse aos discípulos: podem ir e distribuir para todos. E quem alimentou a multidão não foi Jesus, mas foram os discípulos. Quem está pronto para alimentar as multidões com o pão do céu é você e eu. Nós temos o pão do céu no nosso coração, na nossa vida, nas nossas mãos, nos nossos lábios, nos nossos pés. Os discípulos que alimentaram, foi Deus quem fez.
O milagre partiu de Deus. O milagre da salvação na minha vida e na sua vida veio do céu. O milagre da salvação dos seus pais virá do céu. O milagre da salvação dos seus vizinhos virá do céu. O milagre da salvação dessa nação virá do céu. Mas é através da minha e da sua vida. Deus tem prazer em colocar amigos de fora para que os pães que estão diante de você os alimente. Veja. Eu sou o pão da vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia, Jesus está falando, eu sou o pão. Primeira coisa, olha que interessante. Pão é um alimento básico e necessário. Sabia disso? Apesar de hoje, não é? O trigo está muito alterado, tem muitas críticas ao trigo, mas o pão ainda é um alimento básico e necessário. É ou não é? Eu perguntei aqui no início, quem comeu pão hoje? Quase todo mundo comeu um pão hoje. Aqui em Minas a gente tem o privilégio de comer o pão de queijo. O pão de queijo, eu acho que é um pão num nível de avivamento. Pão de queijo é melhor que qualquer pão da terra. E quando você vai em outro estado, eles tentam fazer pão de queijo, mas eles fazem um pão de polvilho azedo. Eu comi um pão de queijo, eu viajei por esse Brasil afora auditando empresas, e eu comi pão de queijo já que tinha gosto de azedo mesmo, porque acho que eles não sabem fazer. O mineiro é bom no pão de queijo, mas não é de queijo, é pão de queijo. Amém? É pão. Pão é um alimento básico e necessário. Deixa eu te contar uma coisa, no mundo inteiro se come pão. Eu não fui em tantos países assim, mas todos os países que eu fui, tinha pão, não é? Na França, esse pãozinho que a gente come é o pão francês. Na Itália, o pão é mais duro, é um pão mais forte. Nos Estados Unidos, eles usam muito pão de forma, aqueles pães congelados, não é? Não é todo lugar do mundo tem pão. Você chega numa cidadezinha, tem 3.000 habitantes, você vai ter certeza que lá pode até não ter um supermercado grande, mas uma padaria vai ter. E se você chegar às 7 horas da manhã, tem um pão quentinho saindo, amém? O pão é um alimento básico, todos precisam do pão. Jesus, preste atenção, Jesus não é só para uns, Jesus é uma pessoa, Ele é o pão do céu para toda a humanidade. Ele é para mim, Ele é para os outros. O pão é um alimento também, gente, acessível, no mesmo contexto, é acessível. O pão é acessível, querido, pobre e rico comem pão, e às vezes o mesmo pão. Você pode ir na casa de um rico que vai ter o pão de sal lá de R$1. Por sinal, está só aumentando. Você vai na casa de um rico que tem um pão de sal de R$1. Você vai na casa de um irmão assim, mais ousado, tem aquele pão com sonho, né? O sonho. Se for um pouquinho mais, tem com Nutella dentro. É ou não é? Se você for na casa de um bom mineiro, ele vai te servir um pão de queijo quentinho, quentinho. É ou não é? Sim ou não? Você está aí? Sabe por quê? Presta atenção, pão é acessível a todos. Jesus está acessível a todos aqueles que baterem na porta. Jesus está acessível a todos que pedirem. Jesus está acessível a crianças, a jovens, a adultos, a idosos. Jesus está acessível a pessoas simples, pessoas muito cultas. Jesus está acessível. Jesus está acessível àquele que tem uma vida moral boa, mas Ele também está acessível àquele que está cheio de pecados. Aquela mulher era adúltera, mas Jesus estava acessível a ela. Aquela outra mulher tinha tido 5 maridos, estava juntada com o 6º potencial marido, e Jesus estava lá para salvar a vida dela, porque Jesus está acessível a todos. Jesus estava acessível aos pobres, aos necessitados, mas Jesus estava acessível também à alta classe da sinagoga, a Nicodemos, a Zaqueu. Jesus está acessível a todos, a pobres, a ricos, a pecadores, a pessoas moralmente santas. Jesus está acessível a cada pessoa. Jesus está acessível a políticos corruptos.
Jesus está acessível a qualquer tipo de pessoa. Jesus está acessível, Ele é acessível a todo tipo de pessoa. Portanto, nós não podemos pensar que só um tipo de pessoa que está pronto para receber Jesus. Não, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E o que determina a fome espiritual de uma pessoa não é a classe social que ela pertence, não é o nível intelectual que ela tem, mas é aquilo que Deus já determinou para ser feito no seu coração. Jovens, velhos, idosos, crianças, ricos, pobres, todos têm Jesus acessível à vida deles. Jesus não é acessível só para o seu estagiário. Jesus é acessível também para o dono da sua empresa. Jesus não é acessível só para uns, mas para todos. O pão é acessível. Outra coisa, o pão é um alimento normalmente, em todo mundo, diário. É claro, existe uma minoria de pessoas que não comem pão todo dia, mas a grande maioria de pessoas comem pão todo dia. O meu pai tinha costume de comer meio pão junto com comida, principalmente se fosse uma comida de algum tipo, ele comia meio pão de sal com comida. Então ele comia pão de manhã, ele comia pão no almoço, ele comia pãozinho à tarde e ele comia pão na janta. Pão é um alimento diário. Ninguém pode ficar sem o pão. Alguns alimentos a gente come de vez em quando. Por exemplo, ontem eu comi lasanha. Deus foi bom comigo. Mas o pão a gente come todo dia. Jesus, querido, Ele precisa ser buscado todo dia. Jesus precisa fazer parte da sua vida diária de oração. Jesus precisa fazer parte, a palavra de Deus precisa fazer parte do seu dia a dia. Nós precisamos nesses dias, às 11h59, a meia-noite se aproxima, e Deus está nos chamando, comam desse pão todo dia. Ninguém pode ficar sem se alimentar do pão. Ninguém pode ficar sem a palavra, sem a vida de oração. Talvez você pode começar com 10 minutos, talvez acorde 10 minutos mais cedo, talvez acorde 20 minutos mais cedo, mas vai valer a pena, porque quando você come o pão, o seu dia todo é transformado. Quando você come o pão de manhã, o seu dia é transformado. Eu me lembro outro dia que eu acordei muito disposto, eu estava com um emocionalismo fora da curva, e eu acordei e falei assim: Dani, hoje eu não vou comer nada, nós vamos para Pampulha fazer 8 quilômetros. Ela falou: você vai se sentir mal. Eu falei: não vou não, eu sou forte, eu estou de jejum, eu não sei o quê. Aí eu fui para Pampulha, quando deu 4 quilômetros, parecia que eu tinha rodado 15, porque faltou o alimento. Quando falta alimento espiritual no seu dia, a sua espiritualidade fica duvidosa, fica baixa. Mas se você todo dia de manhã comer do alimento do céu, Jesus, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está pronto a alimentar o seu coração com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, sabe? Esse alimento, o pão é para todo dia, não pode faltar pão na sua vida, não pode faltar pão na sua família, não pode faltar pão nas nossas células, não pode faltar pão nessa igreja, não pode faltar pão nessa nação. Eu creio que Deus está pronto a derramar mais pão pelos nossos amigos. O pão é um alimento também para ser compartilhado em abundância. Sabia que pão é feio ter pouco pão? Pode até ter pouca carne na hora do almoço, pode ter até pouco presunto, ou pouca mussarela, mas se tiver pouco pão é feio. Porque pão é um alimento que toda vez que você precisar, ele tem abundância. Se eu chegar numa padaria e não tiver pão, eu acho que eu não volto lá mais. Outro dia eu cheguei numa padaria, a moça falou: não tem pão. Eu falei: como? Aí ela falou assim: não tem pão quente. Eu falei: ah tá, porque não é possível que não tenha pão. Se a padaria não tem pão. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? O pão, você vê que toda vez que Jesus, ele trata da questão do pão, ele oferece em abundância. Porque Jesus não quer o pão só para um. Jesus pega os 5 pães e Ele multiplica. Jesus, Ele quer que o pão que Ele te deu, que a vida que Ele te deu, que a palavra que está entrando no seu coração, não seja só para mim, para você, gente. Jesus está falando: deem pão para os seus amigos. Peçam, busquem, a porta vai ser aberta. Os amigos de fora vão experimentar o pão que você já comeu hoje. Amanhã eles terão para comer, a partir das suas mãos.
Deus, Ele compartilhou Jesus conosco. Ele é o pão do céu, mas Ele não é o pão do céu só para nós. Pois o pão de Deus, João 6,33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e deu sua vida ao mundo. E aí eles disseram: Senhor, nos dá esse pão. João 6,34, nos dá esse pão, e Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e agora olha o que ele diz: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho, todo o que olhar para Jesus, nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias. Chegou o tempo, meia-noite, nós não temos mais volta. Gente, é sério isso, é muito sério. O Senhor nos chama para ser testemunhas. Ele fala: olha, vocês serão minhas testemunhas na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sabe, esse é o chamado. Sabe, só termina quando Jesus voltar. Sabe, isso nos compete todo dia. Receber o Espírito Santo e cumprir uma missão. Receber o Espírito Santo e cumprir uma missão. Clamar, pedir: Senhor, salva o meu amigo. Senhor, salva o meu parente. Senhor, muda essa nação. Salva essa nação. Vamos pedir pelo Brasil como nunca. Nós precisamos orar pelo Brasil como nunca antes. Nós precisamos bater, mas a palavra de Deus nos garante. A bênção de Deus está sobre o nosso país. Pode demorar 1 ano, ou às vezes 4 anos, ou às vezes 1 mês. Eu não sei o que Deus tem para fazer, mas nós vamos pedir, nós vamos buscar, nós vamos bater, e a porta será aberta sobre o Brasil. A porta vai ser aberta sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não pode aceitar seus pais frios na presença de Deus, seus irmãos, seus parentes, você não pode aceitar, nem a sua sogra. Ninguém. Não aceite. Esse homem não aceitou. Jesus estava dando um exemplo para os discípulos. Talvez o Senhor está nos dizendo hoje, talvez o mesmo que Ele disse para aquelas 10 virgens: acorde, ei, acorde, se aproxima, o noivo está chegando. Sabe, queridos, eu sei, nós temos que ter essa vida de oração que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos dar mais desculpas para isso, é claro, nós temos que ser mais intencionais, mas não só oração para nós precisamos orar pelos nossos amigos. A resposta para consertar o Brasil, eu creio, a resposta para consertar o Brasil, não diretamente, entenda isso, diretamente a resposta para consertar o Brasil não está nos políticos. Entenda ou não? Não está. A resposta para consertar o Brasil não está na educação diretamente, não está na medicina, não está na economia, não está na tecnologia, não está nos milionários, não está no meio dos intelectuais, não está. A resposta para mudar o Brasil, para transformar o Brasil, está nas mãos da igreja de Jesus. Está nas minhas mãos, está nos seus lábios, está nos seus pés, está no nosso coração, está na nossa voz, está na nossa posição, está no nosso testemunho, porque nós temos o pão da vida. Nós temos o pão da vida. E à meia-noite Ele está dizendo: peça pão para os seus amigos, senão a coisa vai piorar. Peça pão para os seus amigos, peça pão, é meia-noite, o relógio está apontando. 2 Crônicas 7, 14 e 15 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz quem? Se o meu povo, quem é o povo de Deus? Amém? Se o meu povo, está nas minhas mãos, nas suas mãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos chamados de cristãos, nós temos o nome de Cristo em nós. Se humilhar, orar, buscar minha face, olha como parece, pede, busque, bata, e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e eu sararei, eu curarei, eu prosperarei, eu abençoarei a sua terra. Sabe, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os ouvidos atentos a orações feitas nesse país.
A resposta de Deus para o Brasil está chegando. A resposta de Deus para o Brasil está chegando. Vai haver um avivamento nos próximos dias aqui nessa igreja. Vai haver um avivamento nos próximos dias nas igrejas bíblicas e que estão antenadas, conectadas com o que Deus está fazendo. E esse avivamento vai lastrar por toda a nação. Eu não sei se daqui um mês, daqui um ano, ou daqui 8 anos, ou daqui 4, mas ele vai chegar no Congresso Nacional, ele vai chegar na justiça, ele vai chegar em todos os poderes. Esse avivamento estará em todas as esferas. Pela graça de Deus, as nossas escolas cristãs brilharão. O Brasil será um brilho para as nações. O Brasil será um luzeiro para as nações. E nós fazemos parte disso. Deus vai nos abençoar às 11h59, porque nós aprendemos a clamar por nós, mas também a clamar por nossos amigos. Pai, me dá pão. Pai, me dá pão. Me dê pão, Senhor. Mas eu não quero só pão para mim, Pai. Eu peço mais pão, pão e pão para os meus amigos. Eles estão lá fora, mas eu preciso de pão, porque eles estão chegando na minha casa. Os amigos estão chegando para ocupar cada uma dessas poucas cadeiras que estão aqui, para a gente comprar mais cadeiras, para a gente construir um lugar maior, para a gente fazer o que tiver que fazer. Mas na verdade aqui dentro é só o lugar de preparação, porque o lugar de distribuir pão é lá fora nas multidões. Aqui você se alimenta, aqui você talvez recebe um pãozinho especial, mas lá fora, esse pão que você clama é derramado do céu sobre a vida de outras pessoas. A parábola então é: ore, peça, busque, bata, busque. Sabe, queridos, o posicionamento da igreja é necessário nesses dias. O nosso posicionamento do lado dos valores, do lado da palavra de Deus, do lado do que cremos é necessário, absolutamente necessário. Mas o problema é o seguinte: o nosso posicionamento é visível, mas a maior arma é a oração, porque essa arma é secreta, essa arma é invisível, ela é mais poderosa ainda do que o nosso posicionamento. O que eu quero dizer com isso? Não adianta só orarmos, mas também não adianta só posicionarmos. É posicionamento e oração. Oração, oração, posicionamento. Posicionamento, oração. Oração, oração, posicionamento. Porque a maior arma secreta que Deus te deu se chama clamor, oração. Os amigos não estavam vendo. Enquanto os amigos se aproximavam, aquele servo estava batendo a porta, orando, clamando, pedindo: Pai! E Deus abriu a porta. Certamente a sua salvação, se você já é salvo em Jesus, é resultado de alguém que orou pela sua vida. A oração, ela carrega esse pão nosso dentro de nós. Ela carrega isso dentro de nós, amém? E para concluir, eu quero mostrar para você o foco dos apóstolos. Na conclusão dessa palavra, 1 Coríntios 9, versículo 19, diz assim: olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 9, 19, ele diz: olha, embora eu seja livre, eu faço-me escravo. Ou seja, eu sou livre, mas eu estou disposto a abrir mão de certas liberdades para que eu ganhe pessoas para o Evangelho. Está comigo aí? Sim ou não? Ele diz: eu tornei-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Embora eles estão debaixo da lei, eu tornei como se eu tivesse. Eu não estou, mas era a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Ele não estava falando de quebrar princípios, de quebrar valores, mas ele estava falando de se conectar, de se derramar, de se conectar com amigos de fora, de se conectar com pessoas diferentes, pessoas estranhas, entende? Pessoas de outras religiões, pessoas de outros biotipos, entende? Pessoas de outras crenças, pessoas que vivem os dias de hoje do tipo: é o que eu acho que é certo, mas não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Mas se não nos conectarmos, ele está dizendo: com os mais fracos eu me tornei fraco. Eu me tornei tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns.
faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele, ou seja, eu faço tudo isso para poder dar pão para outras pessoas. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio, aleluia. Olha que incrível, olha que incrível. O apóstolo Pedro, ele está pregando para os caras, olha só em Atos 2, no início da igreja, Atos 2, versículo 38, o grande apóstolo Pedro, naquela pregação, que 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Mas olha que coisa que me chamou a atenção nesse texto. Pedro, ele disse para eles, olha só, arrependam-se. Ele está dizendo, vocês precisam de Jesus, vocês precisam crer no Jesus que morreu e ressuscitou, que cada um de vocês depois precisa ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês precisam ser batizados para o perdão dos pecados, e vocês receberão o Espírito Santo. Eles tinham acabado de sair do Pentecostes, eles acreditavam que todo mundo seria, para mim, aqui ele estava falando, vocês receberão o batismo com o Espírito Santo. Eles acreditavam que todos receberiam o poder do Espírito Santo. E aí ele fala, pois é, olha que interessante, gente, ele está falando de Jesus, ele está falando do Evangelho, ele está falando pela primeira vez, mas olha como que ele vira, ele fala assim, porque essa promessa não é só para vocês. O cara acabou de se converter, gente. O cara acabou de entender que Jesus Cristo é o Senhor. O cara estava no passo para ser batizado, mas ele já precisava entrar na família da fé, entendendo que aquilo que ele estava recebendo não era só para ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos ter esse entendimento, porque não é só para nós. O pão vivo que desceu do céu é para os nossos amigos. Ele é o pão vivo. Ele é o pão da vida, mas não só da minha vida. É da vida de outras pessoas. Olha o que ele diz, essa promessa é para vocês, mas ela não é só para vocês, ela é para os seus filhos, é para todos que estão longe, ou seja, longe não é geograficamente, é para os seus filhos, é para a sua família, é para os seus amigos, é para aqueles que estão longe, para todos quantos o Senhor chamar. Com muitas outras palavras, ele os advertia, insistia com eles. Olha aí a perseverança. Olha a perseverança, ele dizia, salvem-se desses dias corrompidos, dessa geração corrompidas, e os que aceitaram a mensagem do Evangelho foram batizados, e naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sabe o que ele estava acontecendo? Ele estava dizendo, o Evangelho não é só para você, o Evangelho é para a sua família, o Evangelho é para todos que você conhece, o Evangelho é para todos, não é só para você. Vocês vão receber o Espírito Santo, e muitas outras pessoas serão abençoadas através da sua vida, e o grande problema, é que sempre há no nosso coração, eu fui corrigido pelo Espírito Santo 3 vezes nos últimos anos. 3 vezes. Esses dias eu pensei em falar com a nossa liderança, e eu não tive coragem. Eu pensei em falar assim, 2023 vai ser E aí o Espírito Santo me corrigiu de novo. Porque todos nós temos essa tendência de ser como os discípulos. Eles viraram para Jesus com a colheita na cara deles. A colheita está na sua cara. Mas você e eu viramos para Jesus e falamos assim: daqui 4 meses vai ter uma colheita. Em 2026, quando sair um governo e entrar outro, vai ter uma colheita. Quando eu me casar, vai ter uma colheita. Quando eu resolver esse problema na minha vida, vai ter uma colheita. A verdade é que cada um de nós temos esse mesmo coração dos discípulos em procrastinar a colheita de hoje para amanhã. Os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: daqui 4 meses vai ter a colheita, né, Jesus? E Jesus virou para eles e confrontou eles com amor, mas Jesus disse: vocês dizem que daqui 4 meses terá a colheita, mas é porque vocês não estão enxergando. Se vocês estivessem enxergando, vocês estavam pedindo, buscando e batendo na porta. Jesus falou isso para eles, está lá. E aí Jesus fala assim para eles: vejam, diga comigo, vejam, olhem. O problema não está no que está acontecendo lá fora, o problema está no que está acontecendo nos meus olhos e nos seus olhos. É a nossa cosmovisão.
Jesus está dando uma invertida, e ele diz para os discípulos em João 4, 33, 34, ele diz assim, lá no 35, vocês dizem que daqui 4 meses haverá a colheita? Não, 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 eu lhes digo, vejam, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros, a colheita é hoje, a colheita é todo dia é pão para vocês, todo dia é pão para vocês, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, cotidianamente, todo dia é pão para vocês, e todo dia é pão para os outros, porque para Deus a colheita já está acontecendo, depende de nós enxergarmos ou não, amém? Faz sentido ou não? Em Atos 2 fala que diariamente eram acrescentados os que iam sendo salvos. Em Atos 14 diz, em Atos 16 diz, a igreja crescia em número todos os dias. Todos os dias. Era fortalecida na fé, crescia em número. 16:5. É mais para mim, é mais pão para os meus amigos. Fique de pé no seu lugar.